chamo para compor a mesa a Daiane, o Ederson e o Antônio, para a gente fazer o encerramento, o debate e os encaminhamentos. Paulo? Cadê tu? Tá bom. Antônio, vem mais uma pra cá, por favor, tá? Fica mais pertinho. Ele já pegou meu contato. Aí vocês decidem como vocês querem fazer, se vocês querem fazer esse formato de perguntas, ou querem fazer... Eu estou aqui na frente. Eu vou estar para entregar o nosso caminho, tá? Certo, Antônio? Posiciono. Tem esse e tem outro de... Tá bom. Segue que foto. Pode começar? Pode, estamos aqui. O Antônio está aqui da tua esquerda. O Ederson está na tua direita. Pronto. Bom, boa tarde novamente, pessoal. Todo mundo tomou aquele cafezinho bom? Opa, então tá bom. É bom para dar aquela acordada, né? No meio da tarde aqui. Bom, chegamos aqui na etapa final do nosso evento. Ele é um fórum de discussão. Quando a gente propôs para o Davi, né? A gente justamente pensou nesse formato mesmo. Então a gente gostou muito, né, das falas de vocês, gostou muito das perguntas, dos questionamentos. E agora chegou a hora dos encaminhamentos. Né? Então, lembrando que a gente discutiu o Ederson expôs pela manhã a avaliação biopsicossocial, o Antônio agora aqui o Plano Nacional Viver Sem Limite, a gente já debateu ele um pouquinho. Então, a gente queria abrir agora para ouvi-los, e aí está gravando aí, né, Davi? Está ficando tudo gravado, né? Para fazer depois um documento final aqui do evento. Então, acho que, né, a gente tem que aproveitar que o Antônio está aqui, que o Ederson está aqui, que a Daiane está aqui, justamente para que nossos encaminhamentos, as nossas vontades aqui do Estado de Santa Catarina estejam contemplados aí na avaliação, nas revisões do plano também, né, Antônio? Se eu entendi, o plano vai ser revisado aí de tempos em tempos. Então, agora é hora da gente fazer os nossos diálogos. Nosso amigo Davi está aí com o microfone, né, Davi? Sim. Está com o microfone na mão, Davi é pau para toda a obra. E aí a gente quer, então, começar aí essa discussão, perguntas, sugestões. Estamos abertos aí ao diálogo com vocês. Vamos só ser breve, tá, gente? Utilizar aí pelo menos no máximo de 3 minutos para a gente priorizar a inscrição de todo mundo, tá bom? Então levantem as mãozinhas que o Davi vai fazer a inscrição de vocês. De cada vez, tranquilo. Isso. Não briguem, por favor. Uma pessoa no fundo, o Ederson avisou aqui. Sim, estou levando aqui. Meu nome é Marília, eu sou pedagoga da Fundação Catarinense de Educação Especial, trabalho atualmente no Centro de Referência em Tecnologia Assistiva. E eu gostaria de deixar como um encaminhamento, né, que o Estado considere esse centro da Fundação, porque uma das metas, né, do plano que eu anotei aqui é oferecer 95 mil recursos de tecnologia assistiva, né, para crianças com deficiência. E a gente sabe que algumas crianças têm acesso a algumas tecnologias hoje que não servem para elas. Então, é dinheiro público gasto de forma errada, as pessoas não são consultadas para ver se aquela tecnologia faz sentido para a criança que está lá. Então, eu queria deixar como esse encaminhamento, que esse centro seja consultado, né? Não sei como vai ser feita essa entrega direta pelo diretor, o que é bem preocupante também, né? Não é com um curso de 120 horas que a gente consegue se capacitar para entender que tecnologia tem que ser entregue para aquele público específico. E
outra coisa que é uma dúvida, né? Mas como o palestrante já disse que não consegue responder muitas coisas que se referem ao MEC, é essa associação do BPC na escola, né? Eu vou ler mais para entender como é que as pessoas vão ser induzidas a serem matriculadas na educação pública, né, na educação básica, relacionando com o BPC, porque isso requer investimento em professores que vão estar lá com qualidade, né, e não só colocar essas pessoas dentro do ambiente, né, se elas vão ter acesso aos recursos de tecnologia assistiva para estarem lá dentro, né, então, não sei se quando foi pensado essas 425 mil pessoas dentro da escola, né, se vai ter uma relação de manutenção ou não ao benefício. Então, são só um encaminhamento e uma reflexão. Obrigada. Então, vamos lá. Bom, primeiro, mais uma vez, boa tarde. Deixa eu esclarecer bem. Não é que serão atendidas, não serão disponibilizadas 95 mil tecnologias. Serão atendidos, com tecnologias assistivas, 95 mil alunos. Tem alunos que podem ser que precisem de mais de um produto de tecnologia assistiva. E esses produtos, eles serão adquiridos conforme a demanda do aluno, do estudante. Tá? O diretor da escola é que irá fazer a aquisição pelo PDDE, pelo Programa Dinheiro Direto na Escola. E ele será capacitado, este diretor, de como fazer a compra e de como fazer a prestação de conta dessa compra. Tá? Então, esse é o esclarecimento. Acredito eu que, estando na rede de educação do Estado de Santa Catarina, a Fundação, e tendo a Fundação um setor que cuida de tecnologias assistivas, que esse setor deverá ser consultado, né, trabalhará como consultor, né, também quanto a essas demandas. Então, o arranjo da rede local, como a rede local vai se organizar para também avançar com essas ações, né, é uma questão também local. Né? Então, precisa o pessoal aqui, sabendo que tem essa ação, fazer, então, esse arranjo local para esse atendimento. A outra questão, não é que eu não sei sobre o MEC, é que eu não tenho conhecimento para falar de conteúdos de curso. Então, por exemplo, a formação dos professores, 66 mil professores. Eu sei, que foi a pergunta que foi colocada de manhã, que será, aliás, no primeiro horário da tarde, que será pela RENAFOR, Rede Nacional de Formação de Professores. Agora, o conteúdo que vai cair na capacitação, aí é uma coisa mais detalhada, que eu não tenho essas informações aqui nesse momento, né? Mas, de um modo geral, de como é que vai funcionar e como é que vai acessar, aí a gente tem, né, a informação e nós estamos aqui dividindo com vocês. Os alunos, a questão do pessoal do BPC. Vamos lá. 425 mil beneficiários do programa BPC na escola estão fora da sala de aula. Como é que sabe? Como é que a gente sabe isso? O MEC, né, faz o censo escolar e o Ministério do Desenvolvimento Social tem o CAD único, que todo mundo que recebe benefício está no CAD único. Então, pega-se o número, o nome das pessoas que estão no CAD único e cruza com o censo escolar. E aí você sabe as crianças que estão no CAD único e no censo escolar e as que estão só no CAD único que não estão no censo escolar. Então, essas estão fora da escola, né? E aí, a Secretaria Municipal da Assistência Social vai receber recursos do Ministério do Desenvolvimento Social para que a equipe do CRAS faça a visita. Me ajuda aqui, professor Ederson. É do CRAS ou é do CRES que faz a visita? É do CRAS mesmo. É do CRAS, né? É da básica, né? É da básica, ok. Então, fiquei na dúvida agora.
que o CREAS é que é o especial, e aqui é da básica. Então, faz a visita de casa em casa, convencendo esses pais a levar essas crianças à escola, tá? A matricular, né? A acompanhar. Então, é esse o trabalho de formiguinha que o Ministério vai fazer, estimulando os municípios, disponibilizando recursos, inclusive, porque tem recursos para isso, para que o programa BPC na escola possa ser efetivo, levando essas crianças, induzindo. Quando eu falo da indução, é isso, né? O aconselhamento, a orientação dessas famílias, o suporte, né, social dessas famílias, para que eles possam garantir a presença de seus filhos na escola. Acho que é isso. Antônio, você me permite complementar? Sim. Só para trazer um dado de realidade do que foi o BPC na escola na sua primeira fase de implementação, né, porque o BPC na escola, muitos podem não saber, mas ele já ocorreu em outro período. E foi um programa muito bem sucedido, dessa busca ativa dos estudantes com deficiência ou em período escolar que estavam fora da escola, beneficiários do BPC. Em tese, é obrigação, né? É direito e, ao mesmo tempo, obrigação dessas crianças estarem na escola, mas por diversos motivos, que aqui o Antônio chegou a comentar, né, sobre a questão das barreiras que elas enfrentam. A gente, recentemente, nos contatos com a Ilha do Marajó, em Belém, a gente soube disso, tem um grande número de crianças com deficiência em idade escolar que simplesmente, depois da pandemia, abandonaram a escola. E abandonaram porque, às vezes, não tem transporte, tem um conjunto de barreiras aí que faz com que as crianças, os estudantes, saiam da escola. Então, é um programa que foi muito bem sucedido e ele precisa ser retomado nesse sentido, porque não tem justificativa 400... né, a gente sabe as motivações, mas do ponto de vista do Estado, ele não pode ficar paralisado com a ideia de que 425 mil crianças, que o Estado já sabe quem são, porque recebe o BPC e sabe aonde é que está, quem são essas crianças, elas estejam fora da escola. E aí é sempre a pergunta, né, sobre em que medida que a escola está preparada para receber essa criança. É sempre um questionamento importante, né, da gente superar, que a gente nunca tem que esperar que a escola esteja preparada para receber um estudante com deficiência, porque senão a escola nunca vai receber um estudante com deficiência. Se a gente aguardar o mundo ideal da escola estar totalmente preparada para receber um estudante com deficiência, a gente não vai ter, né, crianças matriculadas. Porque quando a criança está na escola, isso inclusive mobiliza a escola para encontrar as alternativas de inclusão do ponto de vista de capacitação, de remoção de barreiras. E o BPC na escola foi muito produtivo e eficiente nessa entrega quando fez na sua primeira versão, não à toa, um programa que foi retomado aí agora no novo Viver Sem Limite. É um trabalho complexo, árduo, mas que os resultados também são muito efetivos, né, trazendo essas crianças em idade escolar para o mundo educacional e exercendo aquilo que é de direito delas. Perfeito, Ederson, perfeito, Antônio, obrigado pelos esclarecimentos. Próxima inscrição aí, Davi? O Davi. Davi Eu queria uma orientação de vocês. Aqui na nossa Casa Legislativa tem acontecido, né, algumas solicitações que eu acho bem viável. Eu estava esperando esse momento também dessas discussões para, de repente, vocês darem uma luz para nós. Hoje em dia, tem muitas solicitações em relação para criações de leis para equiparação de algumas doenças, né, em relação à deficiência. Então, nessa questão da avaliação biopsicossocial, é isso que me preocupa também, porque quando chega aqui na Casa Legislativa, muitas vezes a gente atende uma demanda do povo, né? E às vezes não tem essa especialização para dizer se é ou não deficiência. E muitas das leis, às vezes, são aprovadas, e quando chega lá na ponta, como eu disse hoje pela manhã, simplesmente a gente tem que aceitar que aquela determinada doença, né, é de fato deficiência porque está em lei. Então, eu queria saber uma orientação de vocês, né, até para que a gente possa também passar para os nossos representantes aqui dentro da casa,
como proceder nessas solicitações. Está me ouvindo? Sim. Bom, Davi, acho que a demanda que você está trazendo não é diferente da realidade a nível de Brasil. Acho que todos os estados, as casas legislativas também estão vivenciando esse processo de incidência, no sentido de classificar, né, as doenças em condições de deficiência e, com isso, formular as legislações, propor projetos de lei. A gente lá, enquanto secretaria, também tem recebido essas proposições, né, em âmbito federal, e o nosso entendimento é de que a gente precisa, mais do que nunca, fazer a regulamentação da avaliação biopsicossocial da deficiência com base no artigo 2º da lei. Então, enquanto a gente não fizer a implementação da avaliação biopsicossocial, vai ser muito complexo a gente fazer parecer favoráveis para considerar pessoas com doenças na condição de deficiência, sem que nós tenhamos uma leitura mais ampliada e aprofundada das barreiras que obstaculizam a participação dessas pessoas em equidade de condições. Então, é importante que, inclusive aqui, a Casa Legislativa acompanhe esse processo da implementação da avaliação biopsicossocial, nos apoie nesse processo, viabilize, inclusive, né, as formações, as capacitações, a estrutura dos profissionais também compreenderem essa discussão da mudança de paradigmas e, inclusive, fazendo esse acompanhamento dessa discussão em âmbito nacional, para que a gente consiga ter, de fato, a avaliação com base na avaliação das barreiras, na avaliação desse entorno, desse contexto social que essa pessoa está inserida, porque não é unicamente vivenciar uma experiência de doença que me coloca na condição de doença, de deficiência. Ela precisa ter avaliado todo esse contexto de negação de direitos, de restrição de oportunidades, das barreiras que são ali, seja arquitetônicas, atitudinais, comunicacionais, para ser considerado, porque é uma condição de relação desse impedimento juntamente com esse contexto no qual a pessoa vivencia. Então, eu entendo que, nesse momento, enquanto nós não tivermos a avaliação biopsicossocial regulamentada, conforme o artigo 2º da LBI coloca, que nós estamos atrasados, inclusive, enquanto Estado brasileiro, eu acho muito, para dizer, talvez até perigoso, assim, a gente fazer essa legislação e, de fato, os municípios que estão lá atuando, né, tendo as suas políticas públicas, não saberem como, porque a gente precisa colocar os próprios critérios de acesso, reavaliar todos esse conjunto de direitos que, inclusive, o Ederson trouxe na apresentação passada. Então, eu entendo que é prioridade a regulamentação do artigo 2º. Tu queres complementar, Ederson? Bom, Davi, na minha avaliação, todo esse contexto que nós temos visto nos últimos 4, 5 anos, ele é muito em função, né, complementando mesmo, ou talvez até dizer com outras palavras, mas não é muito diferente do que a Daiane trouxe, mas assim, foi em razão da demora da regulamentação da LBI que proliferaram esses projetos de lei que, numa perspectiva que retrocede a concepção de deficiência à luz da convenção, equiparam diagnóstico à deficiência. Então, esse é um primeiro ponto, né, que a leitura do porquê que tem acontecido tanto, né, tanto esfera federal, né, como muitos projetos de lei sendo discutidos no Congresso Nacional que buscam equiparar. A gente teve visão monocular, aí a surdez unilateral foi vetada, mas em comissões, só esse ano, do que a gente já viu, em comissões já foi aprovado fibromialgia, diabetes. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou afirmando que essas condições podem gerar, pelo contexto de enfrentamento de barreiras, situações de deficiência. Claro que elas podem gerar. Agora, quando você tem um projeto de lei que simplesmente equipara, você anula a possibilidade
de avaliar o contexto conforme prevê a Convenção e o próprio artigo 2º da LBI. Na minha avaliação, essa é uma avaliação minha, tá? Não é nem exatamente, eu não falo aqui em nome da secretaria, mas a minha avaliação do Ederson Rufino dos Santos. Esses projetos de lei, ou até mesmo essas leis que já foram aprovadas, elas entram em contradição, até mesmo constitucional, com a Convenção, porque a Convenção tem status constitucional, aquela definição ali de pessoas com deficiência da Convenção está na nossa Constituição. Aí você tem um projeto de lei que diz, de acordo com tal diagnóstico, essa pessoa tem deficiência para fins de todos os direitos, está entrando em contradição com aquela definição de pessoas com deficiência. E eu também não estou querendo dizer com isso que coletivos, movimentos podem se articular para ter essas demandas junto às casas legislativas, tanto estaduais quanto o Congresso Nacional. Claro que elas podem e devem, né, ter essas mobilizações, só que a gente precisa de ter uma harmonização do ponto de vista da legislação, porque, em tese, efetivamente, legislações como essas só vão remeter novamente ao artigo 2º da LBI, porque é preciso passar por uma avaliação naqueles critérios para saber se aquela pessoa são pessoas com deficiência para ter acesso a alguns direitos. Então, em linhas gerais, a efetividade dessas legislações que têm equiparado essas condições do ponto de vista jurídico e do ponto de vista prático das políticas públicas, elas não vão ser efetivas nesse sentido. Mas eu entendo que há também, do ponto de vista das pessoas com essas condições de saúde as mais variadas, uma insatisfação com o modo como a gente tem, né, como a gente falou sobre a questão dos diagnósticos que foram distorcidos ao longo do tempo para fins de acesso a políticas, a demora da regulamentação, e diante desse cenário confuso todo, grupos buscam alguma alternativa, né, para ter ali os seus direitos afiançados. Mas essa alternativa, na minha avaliação, ela não é a melhor das alternativas. E a gente vai reproduzir, e inclusive retardando mais ainda o processo de consolidação da concepção de deficiência da Constituição no Brasil, né, que é isso que é a conceituação de deficiência da Convenção. Então, é um trabalho árduo, porque as demandas vão continuar acontecendo, mas tem um trabalho também no sentido quase que pedagógico do que significa essa mudança, para dizer, olha, a sua condição de saúde, o seu diagnóstico pode ou não gerar deficiências. Quando tem uma lei que já equipara, você entra em contradição com aquela concepção ali de deficiência. E a gente nunca vai evitar totalmente que esses coletivos busquem, né, de alguma forma, alternativas para ter projetos de lei. Mas eu acho que tem um trabalho importante mesmo aí ser feito com essas proposições, no diálogo, no momento antes da aprovação, né? Liga o microfone. Isso, então, Davi, que com essa estrutura que nós temos aqui da comissão, as estruturas governamentais que a gente tem aqui em Santa Catarina, é justamente para juntar esses esforços conjuntos e fazer esse debate do modelo de compreensão da deficiência, da perspectiva da deficiência num viés de direitos humanos, do fortalecimento do SUS, do SUAS, porque esses coletivos também encontram essa estratégia também, talvez não deixe de ser uma estratégia de sobrevivência frente a todos os desmontes de direitos que a gente teve ao longo do tempo. O desmonte de SUS, de SUAS, de educação. Então, na reivindicação dos coletivos, é uma forma de acessar direitos, de equiparar direitos que estavam sendo violados. Então, acho que é importante, sim, a gente fazer essa reflexão a respeito desse cenário, dessa conjuntura de país, no sentido da retração dos recursos públicos, da oferta das políticas públicas para a população que está aí sem esse acesso, por exemplo, protocolos de acesso para determinadas doenças que precisam ser direcionadas, né, e ter protocolos de fluxo. E aí esse debate da avaliação ele precisa ser fortalecido por essa estrutura da ALESC, das instituições governamentais, para a gente iniciar o processo de regulamentação o quanto antes. Obrigada. Acho que talvez... Deixa eu só fazer um complemento aqui. E por que, vamos voltar lá atrás, por que a sociedade deu certas ações, certos direitos às pessoas com deficiência? Justamente para equiparar as pessoas com deficiência, que tinham seus direitos violados, que tinham
dificuldade de acesso a algumas políticas públicas, então a sociedade criou aí algumas ações afirmativas para que nós, pessoas com deficiência, conseguíssemos nos equiparar à sociedade em geral. Por exemplo, uma pessoa cega, uma pessoa de baixa visão, que teve toda uma caminhada na escola, com material adaptado que chegava lá, às vezes, no final do ano, um cego que não tinha material em braille. Hoje a gente tem informática, enfim, apesar que na educação, séries iniciais, ali, ensino fundamental, a gente recomenda que sim, se use o braille e tal, mas a gente tem outras tecnologias hoje em dia aí, do ensino médio, universidade para frente. Mas imagina o tempo que essa pessoa demorou. Aí você pega uma pessoa que tem visão monocular, que estudou a vida inteira, né, sem nenhum tipo de material adaptado, sem nenhum tipo de demora, e você vai dar os mesmos direitos para ela? Eu acho, e tenho certeza, que ela tem que ter alguns acessos, alguns direitos, mas não os mesmos que uma pessoa cega, por exemplo. Então, acho que a nossa luta lá atrás, enquanto movimento de cegos, com relação à visão monocular, foi errada, por isso que a gente acabou, entre aspas, perdendo isso. Então, assim, outra pessoa que tem uma doença X, a doença por si só, se é deficiência, não vou nem citar aqui, né, porque são vários os pedidos, mas a doença por si só é justo com a própria sociedade em geral? A sociedade quer isso para ela? A sociedade quer dar... isso vai virar um benefício, uma ação afirmativa, ou vai virar um privilégio? Então, a gente tem que cuidar muito com essa questão, com os pedidos que chegam aí, Davi. Acho que tu, como técnico, sabe analisar. Não depende só de você também, né? Você vai passar para os legisladores e tal, mas sei que tu tem um parecer com relação a isso. Então, será que a gente vai estar criando um benefício, uma ação afirmativa para equalizar essa pessoa, esse grupo de pessoas? Ou a gente vai estar criando um privilégio a mais dentro da própria sociedade? Então, a gente fica isso para reflexão. Mais uma inscrição? Eu não vou monopolizar, tá? É porque no meio das falas eu fui anotando algumas coisas, aí eu já vou pegando aí com vocês. Em relação ao plano Viver Sem Limites, eu vi ali também da questão da assistência social, né? Eu acho bem interessante que foi colocado a formação de gestores para a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, mas eu acho também super interessante a gente colocar a formação para os equipamentos de assistência social, porque a gente percebe a dificuldade que muitos profissionais que estão no CRAS, no CREAS, né, nesses equipamentos da política de assistência para o atendimento direcionado à pessoa com deficiência. Né, porque muitas discussões a gente já teve em alguns seminários, e quando nós saímos das universidades para o atendimento ao público, a gente não é formado para atender as pessoas com deficiência. Né? Isso é muito nítido. E é difícil ter nas próprias grades curriculares das nossas universidades, pelo menos uma disciplina que aborde a questão da pessoa com deficiência. Né? Então, para o plano Viver Sem Limites, também, além da educação inclusiva, eu acho super importante, quando cita da política de assistência, estar fazendo essa formação aos profissionais também da política de assistência social. Tá bom? Tem mais uma pergunta aqui, depois lá e aí lá. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Tanara, sou uma mulher parda, tenho 1,60 m, meus cabelos hoje estão presos em um coque, uso um casaco preto e calça jeans. Sou professora da Fundação Catarinense e represento também a Federação das APAES de Santa Catarina. E uma das questões que nos preocupam no momento é o envelhecimento, inclusive o envelhecimento precoce das pessoas com deficiência intelectual. E desse envelhecimento também, o envelhecimento dos cuidadores. Então, a nossa preocupação é que o plano contemple também pensamentos e políticas para que a gente consiga abordar, inclusive, o atendimento, como o colega anterior nomeou, a essas pessoas e também às suas famílias, inclusive na questão da sucessão de cuidados, porque os nossos idosos, as nossas pessoas com deficiência estão envelhecendo, os seus cuidadores estão envelhecendo e, muitas vezes, eles ficam sem amparo com a morte desses cuidadores. Então, pensar políticas que amparem também esse público que já foi tão excluído. Pode ir. Social, né? Cuidado. Bom, isso, eu vou falar da política de cuidado. Bom, pessoal, a política de cuidados é uma política que é importante a gente pontuar aqui também
que, neste governo, a gente teve a criação da Secretaria Nacional de Cuidados. E nessa criação dessa secretaria, foi instituído um grupo de trabalho sobre cuidados, depois eu passo o número certinho do decreto. E nós, enquanto Ministério dos Direitos Humanos, enquanto Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa, temos uma cadeira lá nesse GT, e dentro dos perfis, né, dentro do público-alvo da política de cuidados, as pessoas com deficiência são o público prioritário, um dos públicos prioritários. A gente tem pessoas idosas, os cuidadores também foram contemplados, as pessoas com deficiência. E aí, nessa perspectiva, então, nós já fizemos as incidências técnicas e políticas junto a essa secretaria. As reuniões acontecem mensalmente, onde a gente tem feito esse debate. Neste momento, está aberta uma consulta pública do marco conceitual da política de cuidados, e no próximo ano, a Secretaria de Cuidados, então esse GT, pretende lançar a Política Nacional de Cuidados. São públicos ainda muito invisibilizados. Esse debate da política de cuidados sempre esteve aí muito calcado no olhar, nesse cuidado da mulher, então um cuidado não remunerado, e precisamos então avançar nesse debate. A gente teve agora, coincidentemente, né, infelizmente, a gente teve a perda de uma grande ativista e pesquisadora no campo do cuidado, que é a Lauriane Lima Costa, que inclusive estava subsidiando esse GT com as discussões a respeito do cuidado sobre as pessoas com deficiência. Então, é um debate que nós estamos atentos, vigilantes e contribuindo. Fizemos agora, recentemente, um diálogo com o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência a respeito dessa pauta. Já tivemos 2 agendas no CONAD junto a essa pauta. No próximo ano, a gente tende a fazer rodas de conversa sobre esse debate para espraiar para toda a sociedade brasileira, especialmente as mulheres com deficiência e cuidadoras de pessoas com deficiência. Então, é um debate que nós assumimos o compromisso de contribuir a respeito, né, trazendo dados, informações, todos os debates mais contemporâneos sobre a ética do cuidado e justamente trazendo visibilidade para um tema que sempre foi negligenciado e que a gente entende, inclusive, que o Estado brasileiro precisa assumir esse compromisso perante os cuidadores de pessoas com deficiência. Então, certamente, você vai ouvir a falar a respeito dessa política. A gente vai, cada vez mais, né, chamar a sociedade para conversar, para dialogar. Vou, inclusive, passar os meus contatos para passar para você os materiais, o contato da audiência, da consulta pública que está no ar aí, que vocês, inclusive, enquanto pessoas que representam, né, que trabalham com as pessoas com deficiência intelectual, que vocês coletivamente, junto com as pessoas com deficiência intelectual e seus familiares, possam também dar as suas contribuições. Antônio, quer complementar? Não só dizer que no âmbito do Viver Sem Limite, nós temos 2 grandes capacitações referente à política da pessoa idosa. É a capacitação de 2.000 conselheiros do Conselho de Direito da Pessoa Idosa, os conselhos municipais, e também uma formação, uma capacitação para gestores das instituições de longa permanência da pessoa idosa, porque esses dirigentes, na maioria das vezes, essas pessoas que trabalham nessas instituições, também cometem capacitismo, né, às vezes ferem os direitos das pessoas idosas com deficiência. Então, a gente precisa dar uma formação melhor a esses dirigentes dessas instituições, que na grande maioria são instituições privadas, que muitas vezes não estão procedendo da melhor forma, né? Então, vamos dentro desse eixo do combate, do enfrentamento à violência e ao capacitismo, terá aí essa formação para dirigentes das instituições de longa permanência. Isso, eu ia te perguntar, no âmbito do SUAS, aí, profissionais de assistência social, Antônio, tem algo já planejado? A Secretaria de Cuidado vai estar fazendo também formação e treinamento para também esse pessoal. Aliás, essa ação do Viver Sem Limite é da Secretaria de Cuidado do Ministério do Desenvolvimento Social. Eu acho que é importante destacar, né, pessoal? Microfone. É importante destacar
importante destacar que todas essas ações, elas são coordenadas aqui pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, o Ministério dos Direitos Humanos, mas elas são ações, então, dos respectivos ministérios, onde eles destinaram os profissionais de referência para fazer o desenho dessa política, para montar as diretrizes desses processos de formação, organizar os critérios de acesso. E é claro que depois, ali no processo de governança, no processo de monitoramento, a gente vai acompanhar essas metas, o fluxo do acesso a essas políticas, mas a gente teve essa responsabilidade, esse comprometimento de envolver esses ministérios no sentido de que não é porque nós, Secretaria da Pessoa com Deficiência, vamos ficar com a responsabilidade de resolver todos os problemas do enfrentamento ao capacitismo. Não. Numa perspectiva interseccional, interfederativa e também interprofissional e interministerial, todos esses atores são importantes para o enfrentamento ao capacitismo, seja através do processo de formação, seja através do fomento aos recursos, a incidência sobre a pauta, para justamente posicionar a agenda de direitos das pessoas com deficiência no governo federal e, consequentemente, para estados e municípios. Ok, gente, vamos para a próxima inscrição. Sim, então, eu sou a Neide, eu sou funcionária da Fundação Catarinense de Educação Especial e a minha área de atuação é na inclusão profissional. E a pergunta que faço é em relação à avaliação biopsicossocial com foco no âmbito profissional, né, da inclusão. Pessoa já considerada com deficiência, né, com diagnóstico, ela vai precisar fazer a avaliação biopsicossocial ou é apenas para aquela pessoa que ainda não se enquadra, né, no caso ali da lei de cotas para a inclusão no trabalho? Que tem, né, ela considera-se uma pessoa com deficiência em relação às barreiras, né, às dificuldades de inclusão, porém ela não tem um diagnóstico que se enquadre na lei específica, né, para a inclusão no trabalho. Só para uma informação mais específica, para eu te dar uma resposta mais assertiva. A avaliação que você está querendo, que você perguntou, ela é no sentido de se essa pessoa já tem o diagnóstico. Isso, são duas perguntas, né? Na verdade, eu acabei fazendo duas ao mesmo tempo. Primeiro, a pessoa que já tem um diagnóstico fechado. Ok. Né? Isso, se ela precisa ser avaliada para ser incluída no trabalho? Isso. Ok. E a outra questão, né, é se a avaliação biopsicossocial, se ela está destinada a essas pessoas que não se enquadram numa lei enquanto pessoa com deficiência, né, o seu diagnóstico não é compatível ali para ser incluída, é essa que vai se beneficiar. Isso. O que nós temos? Uma vez que é necessário regulamentar o artigo 2º, consequentemente, legislações que estão em dissonância com esse princípio ali colocado no artigo 2º, dessa perspectiva biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar, elas vão precisar ser alteradas também. Um dos grupos de trabalho específico dentro, o GT, ele é formado por 3 grupos de trabalho com temáticas específicas. Um desses grupos de trabalho é o de regulamentos e normas de alterações legais que vão precisar ocorrer. Então, ao mesmo tempo que sair a regulamentação do artigo 2º, vai vir junto algumas mudanças de outros, por exemplo, decretos que apontam deficiência apenas com alguns critérios mais biomédicos, né, como decreto 3298 e vários outros aí. Então, tem essa mudança. Então, complementando, uma vez que nós vamos ter essas mudanças legislativas até com outras leis e outros decretos, necessariamente essa pessoa, quando ela for acessar algum outro direito, ela vai precisar ser avaliada nesses novos critérios. Em alguma medida, aquelas pessoas que já foram consideradas estão com seus direitos, elas continuam. Elas vão precisar passar por um processo, talvez, de reavaliação, aquelas que têm essa previsão legal, né? De alguns, por exemplo, a gente tem o caso do BPC, o BPC tem a previsão legal de reavaliação a cada 2 anos. Mas eu acredito que até nós precisamos pensar que todas as pessoas até precisariam passar por essa reavaliação, dado que os critérios mudaram.
mas talvez não vai ser o início desse trabalho de avaliação, começando pelas pessoas que já recebem, né, que já têm aí os seus direitos garantidos. Então, a gente vai ter esses dois movimentos, uma de pessoas que vão ser avaliadas nesses novos critérios para acessar pela primeira vez um conjunto de direitos que elas não têm, um outro grupo de pessoas que já foram consideradas no critério anterior, que com o passar do tempo elas vão precisar passar por uma reavaliação. Mas isso cada política vai ter que definir, porque isso tem que ter previsão legal. A maioria das políticas nós não temos previsão legal para essas reavaliações, algumas temos, né, como é o caso do BPC e por aí vai. Então, à medida que a gente começar a mudar, né, porque é um trabalho gigantesco, com várias fases de implementação que nós vamos ter, possivelmente vamos chegar no momento em que aquelas que foram avaliadas no modelo anterior vão precisar passar por uma reavaliação, mas eu acredito que nós não começaríamos por essa. E o mais importante, realmente, é a gente equalizar essas formas de caracterização. E quando a gente fala em modelo único, a gente está pensando uma única avaliação para a pessoa acessar todos esses direitos, né? Inclusive, do ponto de vista do acesso ao trabalho, o mais importante para a gente é saber o conjunto de restrições que a pessoa tenha e o conjunto de apoios e tecnologias e produtos e alterações no mundo do trabalho que ela precisa para ter acesso, porque às vezes a limitação dela não está do ponto de vista da alteração fisiológica, física, né, mas nas barreiras que ela encontra naquele mundo do trabalho. Por isso que a avaliação biopsicossocial vai ser importante para esses casos. Certo. Então, por exemplo, uma pessoa com diagnóstico, vou citar o exemplo da visão monocular. Hoje, né, considerada pessoa com deficiência para fins de contratação legal. Se numa avaliação biopsicossocial não encontrar restrições, ela pode não ser contratada enquanto pessoa com deficiência, não ser considerada nesse momento no modelo biopsicossocial? Ou ela já tem seu direito garantido pela lei enquanto pessoa com visão monocular? Bom, eu não sou da área do direito, mas eu imagino que minimamente a gente, para ter uma alteração como essa, a gente teria que ter uma alteração legislativa. Na minha perspectiva, essa pessoa ela até pode continuar sendo considerada pessoa com deficiência, mas ela não acessará todos os direitos e políticas em função disso, porque hoje já é assim em alguma medida. Não são todas as pessoas que acessam o BPC, todas as pessoas com deficiência, porque tem um conjunto de critérios que a pessoa precisa de cumprir. Assim como acesso, né, a outras políticas, a outros benefícios como mobilidade, né, as políticas aí de isenções e gratuidades, elas são relacionadas também com alguns níveis aí que faz com que essa política não seja... As pessoas com deficiência não têm direito a todas as políticas, porque algumas das políticas têm objetivos específicos. Para te dar essa resposta, eu acredito que nós vamos precisar de ter uma alteração, inicialmente, da legislação como um todo. Repito, essa equiparação que se teve, ela foi equiparação como pessoa com deficiência. Ok, ela é uma pessoa com deficiência, mas aquela política afirmativa, aquela política específica, aquela pessoa se enquadra nos critérios ao ponto de ter uma política afirmativa para ela, e para isso a gente vai precisar de vir junto com essa implementação de algumas alterações legislativas, se assim for o caso. Na minha concepção, não é todo tipo de deficiência que faz com que a pessoa tenha acesso a todos os direitos, porque as políticas elas têm objetivos específicos. Mobilidade tem um objetivo, assistência social tem um objetivo, e trabalho também tem um objetivo. Mas isso não está claro do ponto de vista da legislação. Vai ter que ter um debate aí importante, democrático e republicano para que isso ocorra. Para a gente não repetir alguns erros ou até mesmo continuar reproduzindo o que a gente tem hoje, que o fato é, algumas deficiências mais leves, se assim é possível a gente considerar, porque no Brasil, como nós temos, nenhuma deficiência praticamente é leve pelas barreiras que as pessoas enfrentam, mas algumas condições específicas, elas são escolhidas no momento da inclusão no mercado de trabalho frente a algumas deficiências que são consideradas mais graves. Por exemplo, contratação de visão monocular
o empregador prefere contratar uma pessoa com baixa visão ou com deficiência, com a visão monocular, em vez de contratar uma pessoa cega, uma pessoa com deficiência visual. A gente não pode reproduzir esse modelo que cria desigualdade dentro da própria execução da política afirmativa, né? Certo, obrigada. Então, a expectativa aí, a perspectiva é que futuramente será só avaliação biopsicossocial mesmo, né? É essa a intenção, né? Pela legislação é isso. É ela que reúne os critérios para que as pessoas com deficiência acessam os direitos. Tá Mas certo. junto disso precisam de vir as outras alterações Sim, daquelas que são incompatíveis. Temos aí uma trajetória ainda pela frente. Obrigada. Perfeito. Mais alguma inscrição, Davi? Mais duas. Vamos encerrar. Tá. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu não sou muito boa na autodescrição, estou aprendendo com vocês, tá? Você consegue falar um pouquinho mais próximo do microfone, ou mais alto, por favor? Tá melhor agora? Tá melhor. Eu sou uma mulher alta, de 45 anos, tenho cabelos castanhos na altura do ombro, uso óculos, acho que tá bom, né? Tá ótimo. Meu nome é Paula, sou consultora educacional, estou aqui no mandato da deputada Luciane Carminati, também do PT, né? A nossa deputada manda um abraço para todo mundo. Gostaríamos de parabenizar, né, a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, parabenizar o governo federal por retomar, né, esse plano fantástico que vai promover a maior igualdade, maior inclusão para todas as pessoas. A nossa gratidão. A minha pergunta seria em relação à formação inicial nas licenciaturas, que é super importante. Eu não sei, talvez eu não tenha compreendido muito bem, eu queria saber se esse plano, o Viver Sem Limites, está pensando um pouco nessa formação inicial dos professores, das licenciaturas. Eu não consegui compreender muito bem se também vai abarcar nesse sentido. E como, em relação à formação inicial, né, das licenciaturas, como que se vê essa questão da EAD, que veio com muita força assim, para as formações em nível de graduação, e, em especial, as licenciaturas, que é uma grande preocupação aqui do nosso mandato. Gratidão. Obrigado. Deixa eu responder para ela aqui. Paulo, obrigado pela pergunta. Do ponto de vista da licenciatura, das graduações, o plano está trazendo a formação de 3.000 professores, 3.500 professores da língua brasileira de sinais, tá? Curso de Libras, pedagogia bilíngue, letras libras, bacharelado, mas apenas na área da educação bilíngue. Quanto à formação de professores ou de outros profissionais fora desse espaço da educação bilíngue, algumas formações elas já demandam matérias específicas para o atendimento às pessoas com deficiência. Outras não, outras são optativas, né? Então, quanto a ter aquele olhar mais para a graduação de pessoas no ponto de vista do atendimento às pessoas com deficiência, nós só conseguimos avançar no âmbito da educação bilíngue. Eu não sei se eu consegui responder aí a tua questão. Acho que a pergunta dela, Antônio, se dá mais no próprio currículo escolar, né? Lá na pedagogia, lá na letras e tal, pelo que eu entendi, acho que foi mais ou menos isso. O cara que entra na faculdade agora, esse currículo aí dessa universidade, dessa faculdade, já vai constar alguma matéria relacionada às pessoas com deficiência. Pelo que eu entendi, ainda não, né? Acredito que isso seja... Algumas sim, outras não. Isso, e acredito que seja essa adequação, essa alteração seja um currículo, uma questão muito complexa também, né? E também a gente entra naquela outra questão, os professores que já estão formados, como ficariam, né? Então, a gente formaria novos professores já qualificados e os que já estão atuando a gente não formaria. Então,
talvez essa capacitação, isso que você falou, seja um pouquinho mais rápido. Ô, Davi, temos mais uma inscrição, é isso? Temos mais duas, aí encerramos, tá? Isso. Aí a gente, lembrando que o nosso tempo também está estourado, está quase estourando. A gente Perfeito. pelo menos tem que encerrar até as 5h15, tá bom? Perfeito. Então as inscrições foram encerradas, tá, gente? Depois a gente só faz os encaminhamentos finais. Oi, boa tarde a todos. Eu sou Maria Jovelina. Eu estou de boné, óculos escuros. Opa! Tudo bem, Jovelina? Eu estou de óculos escuros, devido à deficiência visual, boné. Estou de jaqueta. Duas jaquetas, na verdade, cobertor, porque eu tenho muito frio e ar-condicionado e a gente não se dá direito. Calça preta e tênis azul. É uma honra estar aqui com vocês, discutindo políticas públicas e o plano Viver Sem Limites 2, em prol das pessoas com deficiência. Para quem não me conhece, a causa da pessoa com deficiência é a história da nossa família. Meus pais ajudaram a criar a lei da pessoa com deficiência. Eles fizeram parte da comissão. E desde pequena eu vivo essa causa. E aos 30 anos eu fiquei deficiente devido a um colírio na vista. Então, eu sou formada em pedagogia, teologia, medicina chinesa na China, na Espanha e no Brasil. Intervenção assistida por animais em Portugal. Em outra pós também em relação aos cães, em Curitiba, e auxiliar de pequeno e grande porte. Por causa da pessoa com deficiência, eu me formei. Para ajudar as pessoas com deficiência, eu fiz essa formação, também por causa dos cães. Por causa de uma experiência de vida de mais de 20 anos. Os animais sempre foram diferentes lá em casa, porque meu pai perdeu a audição no Exército, quando ele serviu no Exército, e eu só fui compreender isso quando eu perdi a visão. Antônio, Daiane, Paulo, e o outro moço ali eu não conheço, não sei o nome, desculpa. O Ederson, prazer. Pessoal, uma coisa que é colocada no plano Viver Sem Limites 1, que eu gostaria que vocês não replicassem no plano Viver Sem Limites 2, porque vai contra tudo que vocês falaram até agora, vai contra a causa da pessoa com deficiência no Brasil, vai contra a causa animal também. É dizer que o cão-guia e o cão de assistência é tecnologia assistiva. Isso está no plano Viver Sem Limites 1. E o cão-guia não é tecnologia assistiva. O serviço do cão-guia não é tecnologia assistiva. Isso era antigamente, porque veio de uma época da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E até quando a lei do cão-guia foi feita no Brasil, tanto é que quem fez a lei do cão-guia está aqui do meu lado, é o Kaique. Levanta a mão, Kaique. E hoje nós estamos abrindo a lei do cão-guia para todas as pessoas com deficiência. Então, o cão-guia ele tem coração, ele é ser senciente, isso ele é sujeito de direito. Dizer que o cão-guia ele é tecnologia assistiva é dizer que a pessoa com deficiência é incapaz, é inválida, e que o cão-guia é uma bengala ou uma cadeira de rodas. Então, isso é uma coisa que, na nossa associação, eu sou presidente da Associação dos Irmãos Dunphy, que visa a inclusão da pessoa com deficiência e os animais de assistência para todas as pessoas com deficiência, não somente para cegos, porque quando o Kaique fez a lei em 1997 aqui em Florianópolis, a lei diz que o cão-guia é para as pessoas com deficiência visual e pessoas com deficiência física. Quando essa lei se tornou federal em 2005, fecharam o direito só para as pessoas cegas e com baixa visão, ou seja, as outras pessoas com deficiência perderam o direito. Hoje nós já temos 3 propostas de lei no nacional, em âmbito federal, para abrir esta lei para animais, para outras pessoas com deficiência. A ponto de, desde 2005, pessoas cegos surdas perderem o direito do cão-guia, porque fecharam a lei somente para cegos. Então, assim, Antônio, uma pergunta que eu faço para vocês, né, a âmbito federal, como fica o treino de um cão-guia para pessoa cego-surda? Porque há 2 anos atrás eu estive no Instituto Federal, me matriculei para fazer o curso lá de cão-guia, deixei bem claro que eu queria treinar
cão-guia para as pessoas cegos surdas e ajudar aqui no nosso estado, aqui no nosso município, e não deixar eu fazer o curso. Então, assim, a gente que está fazendo um trabalho aqui hoje que vai contra o capacitismo, para mim isso é capacitismo. Não deixar uma pessoa com deficiência fazer um curso de treino de cão-guia para ajudar outras pessoas com deficiência. Então, aqui fica a minha colocação, essas duas colocações de reflexão para vocês levarem a âmbito federal, de tirarem o título de tecnologia assistiva aos animais de assistência, porque eles não são, eles são seres sencientes, eles não são coisa e eles não são objeto. E nos ajudarem a encontrar uma forma para que a gente possa fazer treinos para as pessoas cegos-surdas aqui no nosso Brasil, porque pessoa cego-surda não tem direito a um cão-guia. Então, no que depender de nós, né, da nossa associação, de mim, do Kaique, de todas as pessoas que estão junto conosco, podem contar conosco. Obrigado, Jovelina. Então, Antônio. Quanto à questão que você traz do cão-guia, que o cão-guia não é uma tecnologia, que não é para incluir o cão-guia nos temas das tecnologias, o novo plano Viver Sem Limite, no bojo de um eixo que ele tem sobre acessibilidade de tecnologias assistivas, se você pega lá o plano, que já está na internet, e ler lá as 18 propostas, não tem nenhuma sobre cão-guia. Quanto a uma pessoa surdo-cega não ter direito a fazer, participar de um curso de adestramento ou obter um cão-guia, não existe nenhum impedimento. Talvez o impedimento que haja seja a nossa incapacidade de oferecer esse serviço hoje, porque talvez os profissionais que nós temos no Brasil, que são pouquíssimos, não tenham conhecimento para ensinar utilizando a metodologia de compreensão, como o TADOMA e outras, que as pessoas cegas surdas utilizam para a comunicação. Acho que a barreira está muito mais aí do que em uma barreira legal. Não existe a barreira legal. A política de cão-guia é uma política que o Brasil faz, mas faz com muita dificuldade. Centro que funciona mesmo para os seus propósitos, que não é a entrega de cão, mas sim a formação de treinadores e adestradores, é só Camboriú que faz, tá? E nós enfrentamos grandes desafios com essa política que pouco a pouco temos aí colocado aí há 10 anos, mas é com dificuldades, tá? Então, quanto a isso, essa é a resposta que eu tenho para a senhora. Muito obrigado. Isso, agora vamos para a última inscrição, depois dos encerramentos. Boa tarde a todos, meu nome é Inajara, eu represento o Comped de Navegantes, sou presidente hoje, sou negra, cabelos ondulados na altura do ombro, estou vestindo uma roupa bege, calça bege, terno bege e uma blusa branca por baixo. Utilizo óculos, armação redonda e estou com um batom roxinho claro. A minha pergunta é no sentido, voltando ainda na questão biopsicossocial. Como o professor comentou sobre as questões das mudanças das legislações para que as pessoas se encaixem nesses quesitos, me surgiu a dúvida no seguinte sentido. Esse formulário, ele já foi pensado em ser aplicado de uma forma taxativa ou exemplificativa? Porque as situações elas vão ocorrendo com as mudanças e isso pode se tornar uma discussão futuramente. Eu digo isso porque nós temos muito isso no judiciário, eu sou advogada, então, conforme a população ela vai evoluindo, as leis elas vão se movimentando, vão evoluindo também, e aí vai de cada pessoa que está naquele poder, né, que está naquela função de poder, interpretar, né, conforme o que foi exposto ali na legislação. Então, eu não sei se hoje já tem um pensamento nesse sentido, justamente para evitar futuros problemas nessa questão. Pode, Ederson. Bom, vamos lá. O que se tem construído para regulamentar o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão é uma forma de caracterizar a deficiência com base num índice de funcionalidade. Ele
né, a funcionalidade é esse conceito ampliado que envolve todos aqueles elementos que eu mostrei para vocês naquele diagrama, aquela hora, em que tem funções e estruturas corporais em contato com barreiras, leva à restrição no desempenho de algumas atividades, e o instrumento diz que quando a pessoa não desempenha um conjunto de atividades, a depender desse desempenho, como ele como a pessoa não desempenha várias dessas atividades, isso resulta numa avaliação com uma pontuação do ponto de vista de um índice mesmo, por isso, né, da nomenclatura. Tem uma régua de pontuação, e a pontuação que aquela pessoa alcança vai chegar num lugar dessa régua, e a gente vai ver se essa pessoa tem ou não deficiência, e além disso, qual é a gravidade dela, porque algumas políticas exigem, além da consideração da pessoa com deficiência, qual é a gravidade daquela, né, se é leve, moderada ou grave, como é o caso da Lei Complementar 142, como é o caso do pensionista com deficiência, que é uma mudança da LBI, introduzindo que, para além do menor de 21 anos, se houver um dependente maior de 21 anos, ele também pode receber a pensão, desde que seja deficiência mental ou intelectual ou deficiência grave, ou seja, as outras deficiências precisam de ser grave. Então, a gente tem algumas políticas com essa gradação. Então, esse ponto, do modo como o instrumento funciona, ele é um índice caracterizador daquele sujeito pleiteante do direito. Então, não é exemplificativo, ele é taxativo no sentido, se a gente pudesse fazer essa analogia, ele avalia aquela pessoa que está pleiteando aquele direito para ver se ela cumpre com aqueles requisitos legais para ela ter acesso ao conjunto de direitos ou aquele direito específico. Talvez ela queira só o BPC, talvez ela queira só disputar um concurso público na vaga ali reservada da política afirmativa. Então, esse é um ponto. A judicialização, eu acredito que ela precisa de ser um mecanismo corretivo daquilo que a administração pública, tentando acertar, erra. O problema é que hoje a gente tem judicialização da política pública por, às vezes, omissão do poder público, da administração, ou critérios que são muito díspares, e aí acaba gerando judicialização porque os critérios não estão claros. Nesse caso dos critérios, eles estão muito claros na legislação, e é preciso ter um instrumento, por isso que ele é um instrumento que foi construído há tanto tempo, com muito cuidado técnico-científico, do ponto de vista do que ele realmente está dizendo que são pessoas com deficiência, são pessoas com deficiência, e ele realmente está deixando de fora pessoas que não são pessoas com deficiência. Essa validação técnico-científica foi o que mais deu trabalho para a construção desse instrumento, no sentido de realmente ele funcionar com essas habilidades e com esse grau de segurança. Ele é perfeito? Não, porque nenhum instrumento é perfeito, nenhum consegue ter essa totalidade, mas ele precisa acertar mais do que errar, e a administração pública precisa de ter também mecanismos que corrijam, até antes de chegar no Poder Judiciário, corrijam esses erros que podem ocorrer, que eles fazem parte, né? Todo ato administrativo, ele precisa de ter correção ou formas de fazer com que a pessoa, inclusive, se discordar daquela decisão do poder público, ela entre com um pedido de revisão, o que a gente chama de recurso administrativo. Então, tudo isso precisará ser garantido. Por exemplo, uma das questões discutidas no grupo de trabalho, ainda não tão fortemente, porque nós estamos preocupados ainda com algumas questões mais básicas, mas uma que certamente ocupará muito a nossa discussão, é pensar também esse formato das instâncias recursais, porque aquela pessoa que teve o seu direito, a sua caracterização não considerada, e ela afirma, eu sou pessoa com deficiência, ou então aquela que foi considerada leve para algum direito e benefício, e ela se diz, não, eu sou no mínimo moderada, ela tem que ter o direito de pedir uma segunda avaliação da administração pública, e a gente precisa de ter um sistema recursal que funcione para isso. Uma proposta da Secretaria, inclusive, é que pessoas com deficiência participem desses grupos recursais, porque é importante, é algo semelhante ao que acontece hoje nos recursos da Previdência Social, que tem participantes, representantes de trabalhadores e da sociedade civil. Eu acho que quanto mais a gente acertar
na fase de reconhecimento, capacitação, instrumento e esse sistema de recurso administrativo, a gente vai reduzir muito o índice de judicialização. Entretanto, a judicialização também precisa ser um direito da pessoa, né? Se ela alega ser um sujeito de direito e a administração pública está dizendo, não, você não é, ela tem que ter direito, e a justiça existe exatamente para analisar a aplicação da lei naquele caso concreto. Então, se a gente resolve bem todas essas fases, eu acredito que a gente vai diminuir a judicialização e será um processo, né? Nós estamos falando de uma mudança aqui de paradigma que certamente vão ter ajustes muito necessários o tempo inteiro de serem feitos no início. O que eu acredito que definitivamente a gente não pode fazer é retardar mais ainda esse processo de execução e de mudança e regulamentação. Me corrijam, por gentileza, se meu pensamento estiver equivocado. Mas dentro dessa avaliação biopsicossocial tem a questão das limitações da pessoa, daquela deficiência em si, mas também tem do momento atual, né? Questão financeira, questão familiar e tudo mais. Todos nós sabemos que essas questões, elas podem oscilar. Então, o que me passou na cabeça? Então, a depender da situação em que a pessoa se encontrar, nesse momento, eu estou passando por uma questão financeira muito grave e eu passo nessa avaliação biopsicossocial e dá tudo certo e eu consigo os meus direitos. Mas, posteriormente, eu consigo me recuperar, preciso requerer um novo direito e aí eu não vou ser considerada pessoa com deficiência. Não sei se eu soube passar muito bem a minha dúvida, mas é da questão de, para cada direito que ela for pedir, ela precisa passar por uma avaliação biopsicossocial e ficar recorrendo, por exemplo, né? Porque a gente sabe que tem o contraditório e ampla defesa. Mas olha só, talvez o transtorno que sugere, né? A depender da situação, claro. Agora eu consegui captar qual é o ponto, e excelente a sua pergunta. O que eu acredito que nós vamos ter são duas questões aí que primeiro eu preciso separar. Não é que a questão da renda, por exemplo, ela tem alguns critérios objetivos que a gente avalia quando realiza nessa perspectiva do modelo biopsicossocial. Pobreza não se equipara à deficiência, são duas instâncias diferentes. No entanto, a privação de renda pode fazer com que essa pessoa encontre muito mais barreiras na sua vida e isso intensifica a experiência da deficiência dela. Essa dinâmica aqui é capturada pelo instrumento. Esse é um ponto. Então, por exemplo, o fato dela viver numa família em insegurança de renda, ou em vulnerabilidade, ou falta total de renda, intensifica a experiência da deficiência pelas barreiras que ela vai encontrar em função dessa falta de renda. Esse é um ponto. O outro algumas políticas, elas têm critérios sobrepostos. Além de ser pessoa com deficiência, ela tem que ter também o critério de renda, como é o caso do BPC. Então, essa alteração aqui de renda, eu acredito que ela vai ser capturada nesses dois momentos, tanto na intensificação da deficiência, quando deficiência com uma falta de renda pode fazer com que a pessoa experimente mais barreiras, e ela também será capturada nesse critério mais objetivo, administrativo, essa pessoa mudou de renda agora, quando ela foi avaliada novamente. Mas a ideia é que, por exemplo, a caracterização da deficiência seja um momento a partir do qual ela pega essa avaliação e será levada para aqueles órgãos para ela ter acesso àqueles direitos. Então, uma vez caracterizada, avaliada aqui a deficiência por essa equipe multiprofissional, ela vai, quando for requerer algum benefício, ela apresenta aquela avaliação certificada, se soma aos outros critérios administrativos que possam ter, como renda, idade, localidade, sei lá, a pessoa vai requerer o passe livre aqui, estadual. Ela não pode morar num outro estado para requerer e por aí vai. Então, tem um conjunto aqui desses outros critérios que eu estou chamando de administrativos, só para contrastar com a ideia técnica de deficiência em si, que ela precisa de também cumprir. No momento, a gente sempre avalia a pessoa naquele momento em que ela está requerendo. A única política que obriga a gente a avaliar a deficiência no passado é a própria aposentadoria da pessoa com deficiência da Lei Complementar 142, que a gente precisa avaliar também como foi a experiência de deficiência pregressa, que é uma avaliação, inclusive, super complexa de ser feita tecnicamente,
porque a gente precisa de um outro exercício aqui no momento da avaliação, mas, enfim, o momento ali presente, a gente precisa de avaliar as condições que ela tem para ver se tem elementos de convicção técnico para formar a nossa avaliação à luz de todos esses conceitos e caracteriza. Se ela vai pedir um outro benefício em outro momento, ou é uma instância recursal ou uma instância judiciária, talvez realmente vai se alterar e a avaliação precisa comportar essas alterações, porque é isso, é dinâmico e, na maioria das vezes, a pessoa se intensifica na experiência da deficiência, das barreiras que ela enfrenta, e nunca ameniza as barreiras que ela enfrenta. Então, isso precisa ser considerado contextualmente naquele momento que está sendo avaliado. Obrigado, Ederson. Obrigado, Ana Jara. Então, como eu falei, seria a última inscrição. O debate é amplo, acho que não poderíamos discutir a avaliação biopsicossocial o dia todo, mas teremos novas aí oportunidades também. A Daiane me disse aqui sobre o instrumento que também está disponível. O Ederson passou hoje de manhã o endereço, né, Ederson? Depois a gente pode mandar os links aí nos grupos. Isso, eu quero passar para o... Então, vou pedir já para cada um de nós fazer as nossas considerações finais. Vou começar pelo Antônio José, depois a Daiane, depois o Ederson, Davi e eu, pode ser? Então, Antônio José. Mais uma vez agradecer aqui o convite da LESC, e da pessoa do Davi, de toda a equipe, dizer que para mim foi uma grande alegria estar aqui, ouvir, dialogar, debater com vocês. Peço desculpas porque acho que a minha apresentação ficou um pouco longa, mas a gente precisava informar também acerca do novo Plano Viver Sem Limite, e também já estender um convite para amanhã, os que tiverem interesse, estar conosco e puderem, na Conferência Metropolitana, que vai acontecer aonde, Paulo? Na sede da Granfpolis, Associação da Grande Florianópolis, dos municípios da Grande Florianópolis. Pronto, exatamente. Então é isso aí. Um abraço a todos e estamos lá em Brasília à disposição de vocês. Daiane? Bom, pessoal, então... reitero aqui o agradecimento, inclusive a alegria de estar aqui na minha terra, em Santa Catarina, podendo ter a oportunidade de rever muitos colegas, de discutir, de aprender, e, sobretudo, acolher também as proposições, porque a gente chega lá no trabalho e vai levar essas perspectivas também a partir da realidade dos territórios. A gente reforça sempre que o governo tem atuado numa perspectiva muito transparente, muito democrática. Eu vou deixar, então, o e-mail da avaliação, da equipe da avaliação, né? Hoje a coordenadora do grupo de trabalho da avaliação é a Naira Rodrigues, a nossa diretora, eu estou na condição de suplente, então tem uma equipe técnica que organiza toda a estrutura das reuniões, de dar o feedback nos e-mails, de produzir aí os pareceres, as notas técnicas. A gente tem se empenhado bastante lá no Ministério para que façamos aí um processo de regulamentação considerando um processo democrático, transparente e, sobretudo, participativo. Então, o e-mail da avaliação é avaliacão, né, sem aí os acentos, .deficiência@mdh.gov.br. Eu socializei aqui com o Paulo, depois acho que grande parte de vocês tem o contato dele, o documento aí, que é do instrumento que o Ederson hoje citou, né, que nós, enquanto ministérios, estamos nos pautando, então não é um formulário, né, é um instrumento robusto, que foi validado cientificamente pelo ONB, que tem todo um marco conceitual, que foi trabalhado aí pelos profissionais, e pesquisadores e ativistas nesse campo. Então, o documento, o Paulo depois também socializa com vocês, ou o próprio Davi, se puder mandar no e-mail do pessoal, as nossas apresentações, os vídeos institucionais, e nós estamos abertos aí para esse processo de articulação, de pactuação, inclusive federal, estadual e municípios. Aguardem as novidades, aguardem os desdobramentos, que com certeza vocês serão informados e mobilizados para se somarem a nós para fazer essa implementação nos municípios. Agradecemos a oportunidade, ficamos à disposição, e que bom que vocês permaneceram até o final, né? Foi um dia bem exaustivo, foram discussões, inclusive essa discussão aqui da avaliação, ela é uma discussão muitas vezes mais complexa, densa, porque tem uma perspectiva conceitual aí
como estruturante desse debate do conceito de deficiência, mas que a gente não agradece o empenho e a dedicação de todos vocês. Muito obrigado, um abraço e bom retorno para vocês que também voltam aí às cidades de Santa Catarina. O Ederson. Bom, agradecer mesmo, parabenizar aí ao Davi e a todas as pessoas aí envolvidas na organização desse evento e dizer da minha satisfação em estar aqui. Obrigado pelo convite e me coloco à disposição. Nós estamos tratando aqui, como dito, de temas que são estruturantes para a política da pessoa com deficiência. Não é à toa que é uma das ações ali primeiras que aparecem no próprio plano Viver Sem Limite, porque sem a avaliação da deficiência, toda a formulação e execução das políticas públicas vão ficar comprometidas. Então, esse é um tema muito importante, me coloco à disposição. Faço um chamamento também para quem ainda não participa, participar, acompanhar as reuniões do grupo de trabalho que ocorrem sempre com transmissão aí online, no YouTube do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, nas demais redes sociais. As reuniões ocorrem a cada 15 dias, a próxima reunião é essa sexta-feira, às 9 horas, então, para quem segue ou para quem não segue aí os canais do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, é só seguir e a transmissão ocorre lá pelo YouTube, dá para vocês participarem. Libras e Legenda, e também soma, né, aqui ao canal o e-mail de comunicação, porque às vezes não dá para vocês ali acompanharem, trazendo dúvidas ou sugestões no chat enquanto ocorre a reunião, podem enviar ali pelo e-mail que a Daiane colocou. É muito importante essa participação e, no mais, obrigado e parabéns aí pelo evento. Davi? Não tem nenhuma palavra sobre a comissão, nada? Então tá bom. Então tá bom, gente. Então, mais uma vez, Davi, em teu nome, agradece aí a Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, agradece ao deputado Caro Preso, seu presidente. Agradecer aqui aos presentes à mesa, ao Ministério, à secretária Ana Paula, né, por ter enviado, né, por ter liberado vocês três para estarem aqui conosco. Eu quero deixar os meus contatos, o contato do CONED, coned@sas.sc.gov.br. Pode mandar que o Alexandre responde, se ele não responder, ele passa para mim que eu respondo também. Lá na FECAM, vocês podem falar comigo no inclusão, sem tio, @FECAM, FECAM com M, de municípios.org.br, e no WhatsApp 47, tem tudo aqui, tem tudo quanto é contato. Depois eu passo o Pix também. 47 996 11 29 77. Então, aqui conferência amanhã, Grande Florianópolis, depois lá, na região de Porto Belo, dia 29, acho que o Alexandre de Porto Belo deve estar aqui. Dia 30, ali a região de Tubarão, da região lá da associação daquela região. E a última, depois de tantas, lá em Canoinhas, que não ocorreu por causa das chuvas. Ano que vem, estadual, 19, 20 e 21 de março, aí irão aí os delegados. Nós vamos abrir também, provavelmente, final de janeiro, a inscrição para convidados, aqueles que não conseguiram se eleger como delegados, como delegadas, estarão conosco aqui na Grande Florianópolis. A gente não sabe o local ainda, que isso depende de licitação, né, Alexandre? Alexandre que já fez o termo de referência e tudo mais. Então é isso, gente. Quero agradecer mais uma vez. Declaro encerrado, então, esse fórum de discussão sobre a avaliação biopsicossocial e o Plano Nacional Viver Sem Limite. E até a próxima. Obrigado. Só precisa achar a minha bengala.